Cadê ele? Já chamei o Daniel Felipe. Claramente eu fiz um roteiro aqui, né, galera? Umas perguntas para ele. Fiz um roteiro, né? Mandei algumas questões para ele que são importantes para quem quer prestar a prova, para quem é inexperiente, para quem até mesmo não. Gabriel Dias Lopes, Anelisa, boa noite para vocês. Gabriel, tá tendo sim, cara. Aí ele, Daniel entrou. Gabriel, tá tendo sim, cara. Tá tendo concurso, um concurso, por exemplo, da Câmara Municipal, que já fechou as inscrições. Vai abrir agora para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, Corpo de Bombeiro do Rio, Tribunal de Justiça, tem Corpo de Bombeiro aqui de Minas Gerais para 2024. Vou ajeitar minha câmera aqui. Eu acredito que, pessoal, essa live vai ficar gravada, então eu vou deixar ela aí. Vai entrando pessoas. Nós já recebemos aí a figura master, aula master aí, o Daniel Felipe, começou junto comigo na CEMIG. Nós até fizemos o treinamento juntos e ele, depois de um ano, foi para o concurso do Corpo de Bombeiro. Inclusive, galera, só para anunciar de uma vez aqui, ele tem uma empresa de painéis solares, que eu acho que é Araújo Soluções. Ele atua em toda a região, Ouro Preto, Mariana, acho que até Ponte Nova, né, Daniel? Isso, pegamos Vale do Aço, Metropolitana de BH. Então, para quem... Talvez vocês vão escutar o nome desse cara aí daqui a pouco aí de painéis solares. Então, não tem muita gente, mas não tem problema. Pessoal, eu já tinha avisado. Pessoal, papel na mão, caneta aqui. Vamos anotar as dicas que o Daniel tem aí para como que foi a etapa de aprovação dele, beleza? Daniel, boa noite. Boa noite. Sabe quem estava aí, cara? O Flávio Pessoa. Flávio Pessoa? Opa! O Flávio Pessoa estava aí, eu não sei se ele está mais. Flavão, bom tempo já que eu não vejo ele. O Gabriel perguntando aqui se tem algum concurso. Já, não sei se eu respondi tudo para ele certo. Vamos lá. Daniel, como é que você... Me fala como é que você percorreu o seu perfil acadêmico para chegar até no concurso que você fez com o Bombeiro Militar. Porque Bom, é então, importante saber que talvez você não começou do zero, não é mesmo? E tem alguma bagagem já de ensino médio, ensino superior e tal. eu sou formado como técnico em eletrotécnica, com ênfase em automação industrial, pelo Cefet Minas Gerais, campus Itabirito. Tenho formação também como engenheiro eletricista pela UNA, aqui de Belo Horizonte. Eu, antes de chegar, né, no Corpo de Bombeiros, eu fiz o concurso também da CEMIG, ambos os concursos foram de ensino médio, né, nível médio, e quando eu estava participando, né, do processo inicial seletivo da CEMIG, né, já na escolinha da CEMIG, eu ainda Sim. estava concluindo meu nono e 10º período de faculdade, então já estava nos finalmente. Então, tive, né, essa bagagem complementar da área técnica, né, mais voltada, vamos falar assim, pensando no concurso de nível médio, agrega
mais na parte de exatas, né? Entra matemática, física, um pouco também de química, então isso eu tive um pouco realçado nas minhas matérias, né? Específicas da área de elétrica, e isso me ajudou com certeza aí, porque normalmente, né, os concursos têm um peso maior para língua portuguesa e matemática, então na parte de matemática eu tive essa bagagem maior. Então, assim, você já veio de um histórico, vamos dizer, um histórico pesado, cabuloso, para já fez dois concursos para nível médio da CEMIG. Então, assim, você já estava com uma bagagem boa para fazer o curso de bombeiro militar. Isso. E assim, minha vida acadêmica, né, de ensino médio, ensino fundamental, foi toda em escola pública, então não tive, né, vou falar assim, alguns privilégios que talvez Não, em sim, relação eu falo assim, mas sempre já mas galgou ali. após, né, já investi, digamos assim, na parte do técnico, né, então já fui continuando na área técnica, que isso me ajudou bastante, né, nos concursos que eu fiz. Você tá vendo, galera? O Daniel, ele já vem de uma bagagem, ele não teve privilégio de escola particular, esse privilégio de né, toda projeção financeira de estudos, estudantil. Mas ele já tem uma etapa acadêmica de formação para alcançar os concursos aí que ele conseguiu. E assim, eu gosto até de ressaltar na parte dos concursos que eu, né, pela minha formação na área de elétrica, eu mirava muitos concursos da CEMIG. Eram concursos bem espaçados, né, não tinha uma periodicidade tão grande. Então, principalmente pro da CEMIG, né, eu busquei estudar um pouco mais, né, revisar muita coisa, porque acaba que você entra um pouco, né, nessa parte, né, dos cursos técnicos de engenharia e você às vezes deixa um pouquinho de lado uma redação que tem um Ah, peso bom, outras matérias, então eu tive que virar um pouquinho a chave e me dividir para poder conseguir conciliar para não perder essa estratégia, na verdade, né, para fazer as provas. até porque redação a gente acaba deixando um pouco de lado e indo muito nas específicas para depois a redação ser muito meio que na sorte, né? E assim, Redação. falo que a redação para o concurso do bombeiro ela tem um peso muito grande, porque ela é a digamos assim, você faz ela ainda na primeira etapa, você faz a prova. No meu caso, o concurso do bombeiro foi um concurso específico para a especialidade da área de manutenção. Nem todo mundo sabe, mas o corpo de bombeiros ele tem o corpo operacional e tem também o corpo de especialidades. E, né, o operacional ele se divide também em CFO e CFSD. O CFO é o concurso para oficiais, o CFSD é o curso para Para soldados. soldado. Mas ambos têm, desculpa, ambos não, né? O CFSD ele se divide para o quadro de especialistas, então lá vai ter vaga para técnica em mecânica, técnica em elétrica automotiva, técnico de enfermagem, informática. E aí Falando da parte do especialista soldado, soldado especialista. isso, soldado especialista. Então, tem muitas áreas técnicas que têm oportunidade para o concurso de formação de soldados. E também, né, quando a gente passa para a parte de oficiais, além do oficial combatente, tem também os oficiais, né, do quadro de saúde. Né? Então, hoje o Corpo de Bombeiros ele não tem tantas áreas técnicas na parte do concurso de oficiais, mas tem a parte de saúde, né, com médicos, fisioterapeutas e áreas, né, dentista, que entra também junto com o quadro da polícia. Tanto o bombeiro quanto a polícia, eles têm, né, o atendimento interno e no hospital militar, que atende aos Hum. próprios funcionários, né, aos próprios militares que trabalham nas corporações. A parte de oficial geralmente cobra o ensino superior, né, para fazer. É, A parte aí oficial é voltado para especialidades também? isso. A função dele é Oficial. voltada tanto do oficial
quanto o do praça especialista, as finalidades são voltadas à sua especialidade. Ah, Então, o meu concurso tá. ele foi feito para especialista em elétrica. Então, eu faço sim um curso, Hum, vamos falar assim, um curso inicial, né, do combatente, porque num estado de necessidade, né, nós seremos empenhados também no serviço operacional, mas a nossa atividade fim dentro da corporação, ela é voltada ao serviço técnico. Então, dentro das minhas, sou bombeiro militar, mas as minhas atividades diárias, elas são voltadas à manutenção interna, né, tanto das da- unidades quanto das também corporações, da é, corporação. das viaturas e etc. Então, quanto o concurso também, né, dos oficiais, faz-se uma ambientação, né, do militarismo, das atividades, das cadeias de comando, porque é uma linha, né, uma cultura organizacional diferente. Então, tem toda essa preparação, mas os oficiais, por exemplo, o oficial médico que entra no Corpo de Bombeiros, ele vai trabalhar no Hospital Militar, ele vai trabalhar, a gente chama de NAIS, né, que é o Núcleo de Assistência Integral à Saúde, que também atende aos militares e às famílias, né, dos militares. Sim. Daniel, mais ou menos, cara, se você fosse elencar assim, eu fui, comecei a estudar para o Corpo de Bombeiro, teve um tempo assim, específico, comecei com tanto tempo e fui até o período de 3 meses ou 4 meses, ou você, a partir do momento que você já tinha aquela formação específica em elétrica, em eletrônica, lá até da sua faculdade, você começou a falar, eu tenho que estudar um pouco mais de redação, português, a parte que você não tinha, não estava craque. Então, tem um período específico assim, que você pode falar para a gente. Eu estudei assim 4 meses, ou 5 meses, ou você não tem essa divisão mental para falar para quem está assistindo. Na verdade, assim, até foi um pouco, no meu caso foi um pouco diferente, porque o concurso que eu fiz foi o de 2020 para entrar no Corpo de Bombeiros. E esse concurso Tá. ele estava já naquela prévia de pandemia, já era uma previsão de ingresso um pouco depois, então foi um pouco misturado, digamos assim. E durante a prova eu já estava na CEMIG e estava, né, na formação da CEMIG. Então, eu não consegui ter um tempo específico para estudar geral. Eu foquei muito no estudo de provas anteriores, que elas tinham uma mesma base, né? Existem várias videoaulas, né? Indicando YouTube, sobre os essas concursos, coisas. mas Você isso, usei muito chegou a de pagar YouTube. algum curso para fazer a prova? Eu paguei junto com um amigo, era o Alfa Concursos, então eu e um amigo a AlphaCom, gente. AlphaCom é Alfa famoso. Com. Isso, a gente dividiu para ter um acesso, mas assim, eu foquei o meu estudo naquilo que eu não tinha tanta vivência. Então, peguei muita parte de língua portuguesa, então, acho que muitas pessoas que já vivem na parte, né, de fazer concurso, elas já pensam sobre isso, mas a primeira coisa, né, para você passar num concurso, para mim, é ler o edital. É você conhecer necessariamente a prova. Então, eu foquei muito nas matérias que tinham um peso maior. Então, quando eu fui fazer, a minha prova ela foi dividida, digamos que a primeira etapa, em duas partes. É a prova específica e a prova geral, digamos assim. A prova geral Uhum. era as matérias de ensino médio. A prova específica era a Português, própria da área de matemática, elétrica. geografia. Exatamente. Entendi. Português, matemática, geografia, biologia. Isso. Então era eliminatória, mesma lógica da maioria dos concursos, né? Você não poderia zerar, o mínimo da prova é 60%, tinha peso diferenciado para português e raciocínio lógico e língua e português. Então, esse conhecimento do edital ele é fundamental para a execução da prova. Então, já sabendo, né, questão de concorrência, que eram apenas duas vagas para a área de elétrica, então não dá para arriscar demais, tem que fazer o básico para fazer bem. Galera, uma informação importante que ele está falando aqui, conhecer o edital para que você não caia na armadilha de estudar só o que você pretende, porque lá tem peso, lá vai ter Exatamente. peso, lá vai ter o peso as bases, disciplinas básicas. Então, o Daniel foi esperto,
esperto assim, é o que o menino tem que fazer, pegar o edital e ler. Então ele foi lá e entrou, pegou o edital, a básica, ele pegou mais tempo, inclusive pegou, era até uma pergunta nossa aqui que a gente estava fazendo do roteiro, nas disciplinas que você tem mais dificuldade ou sabia menos, no caso dele, a estratégia dele, para que tem mais peso na prova, ele foi lá e estudou mais. Então, a questão é que não é que ele tinha mais dificuldade, é que ele estudou menos. Então, até Então, complementando, né, você tinha perguntado sobre o prazo, então, cerca de uns 4 meses antes da prova, que eu intensifiquei. Antes, né, fazia algumas provas, até mesmo para não ter uma sobrecarga, né, tanto de trabalho que eu já estava tendo, né, que a gente tem que conciliar a nossa rotina de trabalho atual com a rotina dos estudos. Então, fazia algumas provas passadas, esporádicas, reservava meu tempo. Então, fazer uma prova simulada, ela demanda uma organização. Então, você tem que ter ali 4, 5 horas para você fazer um ambiente controlado e refazer as provas. Então, isso ali ia me alertando, às vezes, alguns pontos. Então, às vezes, eu chegava, fazia uma e, prova, não ia bem numa matéria. Eu falava, opa, peraí, verdade, já levanta um ponto de atenção para pode ter um estudo atenção. melhor. E aí, assim, né, na época eu ainda não conhecia o Gustavo, minha dificuldade era grande em química. Então, a parte de estequiometria tinha muita dificuldade. Então, isso eram os pontos que tinha que né, tá aprofundando, relembrando, pegando as bases para não correr o risco, né, de zerar uma matéria e ir bem no restante e perder a prova. Para quem não, a gente, para quem está acompanhando aí, gente, eu conheci o Daniel e a gente trocou muita informação durante o trabalho da CEMIG sobre. Eu sou formado em engenharia química e ele é formado em engenharia elétrica. Então a gente trocou muita informação para saber. é, eu falava com ele muito sobre química, sobre estequiometria, balanço de massa, dava dicas sobre questões, sobre concurso, e ele também me falava tudo que eu perguntava. Eu aí saí para trabalhar, eu voltava cheio de dúvidas na rua lá, que não tinha muito conhecimento da parte de elétrica. Então ele voltava, eu perguntava tudo para ele, cara. Daniel, o que é isso? Daniel, o tal, Daniel, não sei o quê. Ele me explicava absurdamente tudo que eu precisava. A gente trocava essas informações aí sobre as provas e concursos e foi uma grande ajuda para mim nessa parte. O cara, essa parte aqui, na maioria das vezes, muitas pessoas elas costumam a questão da persistência para estudar. É muito ruim, às vezes, você estudar sem estar trabalhando com nada, sem ter um trabalho, sem quando você já tá trabalhando em algum lugar, você fica com a cabeça mais leve para você prestar outro concurso. Por isso que essa pergunta que eu fiz, que eu coloquei aqui para fazer, é uma pergunta que ela pisa em ovos para ser respondida. Durante a etapa de estudo, teve algum momento que você pensou em não querer mais o corpo de bombeiro militar? Ou você já falou assim, acho que o primeiro, como eu já passei no concurso, que é o da CEMIG, acho que eu vou fazer o do corpo de bombeiro militar, porque é outro ritmo de tempo, é outro período. Aqui eu posso pegar outro horário de trabalho. Então, o que foi para você esse balanço? Você já queria o corpo de bombeiro ou você foi por vontade de largar um e pegar o outro? Olha, para mim foi até uma decisão muito difícil, porque estar na CEMIG, né, para mim era uma porta de entrada muito importante, que por mais que não fosse o que eu almejava dentro da CEMIG, né, eu estava na empresa de referência dentro da minha área de atuação. Ai, Então, a decisão. acho Oi? que a internet deu uma falhada aí, cara. Ah, tá. Então, assim, não foi uma decisão muito simples, mas eu me baseei muito em plano de carreira, em estrutura de trabalho, as diferenças, né, que eu ia ter, as oportunidades que eu ia ter. Então, escolher o corpo de bombeiros, né, além do estigma realmente da corporação, eu tenho também, né, minhas convicções religiosas, minhas convicções pessoais, e
a cultura, né, do bombeiro, de salvar vidas, de se entregar pelo próximo, isso me moveu, sempre me moveu muito. Então eu consegui aliar ali, né, tanto questões pessoais como financeiras e também uma motivação própria, né, para poder ir realmente crescendo. Então, ali eu vi uma oportunidade de crescimento também profissional, sem deixar a minha área, que eu também estava fazendo um concurso, por mais que fosse por Corpo de Bombeiros, para atuar dentro da área de elétrica. Então, eu não ia largar também minha Pessoal, parte que técnica. bom que existem 7 pessoas ao vivo para escutar isso que ele falou. O cara já planeja, olha, ele já tem a convicção de querer ser, salvar vidas, a questão da corporação, que ele já respeitava demais a corporação, o que, que ele ia fazer lá dentro do Corpo de Bombeiro, a questão os princípios que ele tem, princípio religioso, princípio de família. Então, assim, para quem está nessa live, nesse momento, está escutando esse cara falar isso, para mim já está pago essa parte que ele E, falou. Gustavo, assim, eu vou até vou ir além um pouquinho nesse ponto, porque passar num concurso, né, demanda muito da gente em tempo, às vezes em um momento que você teria com sua família, realmente, às vezes financeiro, você faz investimento para estudar, para pagar cursos, só que você tem que conhecer muito bem aquilo que você, aquela entidade, né, aquela instituição que você está entrando, porque se às vezes você não conhece tão bem a área de atuação, você pode ter todo esse esforço, essa fadiga e depois não ficar satisfeito no Não ambiente de ficar trabalho. satisfeito. E você É, pode jogar tudo isso por terra, né? Às vezes pensando muito no financeiro, você perde a oportunidade, né, de às vezes ter, né, outras atribuições, focando ali naquele concurso por ser um concurso, só que você tem que conhecer bem para você fazer uma escolha acertada. excelente, cara. Eu adorei a resposta que você deu, mano. Adorei. Porque é questão mais de perfil. Entra perfil, entra, entra propósito, muita questão de propósito seu, o que, que você quer fazer lá dentro, o que você quer prestar para o público, o seu serviço. Eu adorei essa resposta. Rogério entrou e agora? Acho que até o Daniel conhece o Rogério. Rogerão, esse aí é meu parceiro. Rogério. Ô, Daniel, na etapa que você, depois que você já fez a prova, você já está lá dentro, você já pesquisou todo o seu período de o porquê eu quero fazer, o tempo que eu estou gastando, quais são as minhas dificuldades, que são todas as perguntas que o Daniel já respondeu para nós. Já fez as questões, já viu a dificuldade, já entrou no AlphaCom, pegou o material, estudou, já viu o que precisava se fortalecer. Agora, passou na prova, irmão. Mas não é só passar na prova teórica. Agora tem a parte da preparação física. Para a preparação física. Você chegou, logicamente você leu o edital, você viu lá que tinha barra, flexão, corrida, não sei, não sei se tem alguma coisa de 100 metros rasos, A e por nossa aí lá vai. foram 2.400 metros de corrida. Tinha natação como uma parte Natação específica da também? prova. Tinha, só que a natação era mais simples, era apto e inapto. Então isso que vale, né, do conhecimento do Saber edital. nadar não Então, é saber nadar igual o Michael Phelps. isso, exatamente. A Não, sabe exigência dessa nadar, prova era entendi. mais simples. Então você tinha que completar 25 metros num único estilo livre, o que você quisesse. Mas você não poderia tocar o pé no fundo da piscina, você não poderia encostar na raia, não poderia encostar nas laterais da piscina e completar dentro de um tempo específico. Agora eu não me recordo quanto tempo, mas era um tempo mais que suficiente. Então, era uma das etapas. Aí tinha a barra fixa, tinha o shuttle run, né? Nem todo mundo conhece por esse nome, mas são duas marcações, né? Com um intervalo ali de 9 metros e 9,20 aproximadamente, não me recordo agora também, mas eram cerca de 9 metros, com dois toquinhos, né? Aí você tem que correr, pegar um toquinho, colocar do lado que você saiu, pegar o outro toquinho e colocar lá de novo. Então, isso num tempo aí menor que 10 segundos, mas o Você, eliminatório, se não me engano, são 13.
Tinha o abdominal, e tinha também. Agora eu me esqueci, falta um. Corrida, natação, abdominal. Natação. Não, acho que eram uns quatro. Eram uns quatro. Cara, mas depois de ver tudo isso no edital, cara, a gente fica com o pé atrás e contrata um personal trainer, velho. Não é possível que você não fez isso. Então, eu já tenho, Você- né? Já ah, jogava bola, já tinha. Minha vida de atividade física era razoável. Não vou falar que eu era um atleta, não, mas sempre me esforcei em questão de atividade física. Então, da mesma forma, né, as minhas passagens por concurso foram sempre trabalhando em cima de simulados. Então, ao ler o edital, eu entendia o que tinha que fazer e ia fazer meu simulado próprio. Então, cheguei lá e fui fazer as barras. A barra eu tinha muita dificuldade, né? Eu sou alto, pesado, então é mais difícil para mim fazer a barra. Então eu me esforcei mais, tinha minhas rotinas de treino, fins de semana. Durante a semana às vezes era um pouco mais complicado. A corrida, porque assim, a Faço gente minha tem que corrida pra levar. você. Corrida abdominal, faço. Isso é pra você, estala. Não, e assim, quando eu fiz o abdominal, eu falei assim, olha, abdominal eu tô fechando. Ok, não me preocupei com ele. Vou focar, então fiz a corrida. Eu vi lá que meu tempo de corrida era 8 e alguma coisa, né, em relação à pontuação de 10. Então eu falei, beleza, eu tenho que melhorar. É constância, né? Parte física é constância. Não adianta querer do dia para a noite, né, sair de 2 barras para 10 que não vai dar. A barra é muito difícil, então tem que treinar constante. Pela minha rotina de trabalho na CEMIG, né, então aí eu já estava, na época do físico, eu já estava na CEMIG, mas trabalhando no campo, então era muito difícil, eu morava em Itabirito, trabalhava em Belo Horizonte, então chegava em casa à noite que eu Nossa ia treinar. Senhora. Então, acompanhava, né, na academia, né, academia normal, sem personal, mas um dos instrutores da academia era muito meu amigo. Então, Você a falou gente com conversou, ele ele. fez uma ficha específica, então voltadas para os meus objetivos. E aí, quando eu falei com ele, olha, eu tenho barra para fazer, ele falou assim: barra é um desafio um pouco maior, porque o grupo muscular que trabalha muito é costas, ombro, são grupos musculares Uau. difíceis, né? Peitoral, então costas e ombro, para mim, principalmente, era muito difícil desenvolver. Então, eu tinha que me esforçar mais. Então, a partir, como eu já tinha também a previsão de data de prova para o edital e era um período grande, não, normalmente não é assim, mas no meu específico era um período grande entre a prova teórica e a prova física. Então, eu comecei a treinar mais, né? Tive esse tempo, esse intervalo, que, se não me engano, eram 4 a 5 meses também. Então, de uma prova para outra. Então, intensifiquei. Mas é muito importante, né, para quem pensa em fazer prestar um concurso militar, um concurso que tenha atividade física, que quando ele começa a treinar, né, para as provas escritas, ele já começa a treinar seu físico. Porque como é algo que demanda muito tempo, né, demanda da resposta corporal, é muito importante começar o treino antes. E aí, né, como você falou do personal, eu não tive essa oportunidade por questões particulares, né, de trabalho, de moradia, as dificuldades que eu tive. Mas é um investimento muito importante, porque o personal ele vai te dar um trabalho muito específico para os seus objetivos. E alimentação também. Exatamente. Então, não adianta nada você ficar ali, né, aquela loucura, né, tanto que assim, eu tive essa experiência própria. Quando eu consegui passar no concurso, a rotina de atividade física é muito intensa durante o treinamento, principalmente. Então, assim, só que eu não me alimentava bem. E eu não tive um desenvolvimento corporal muito interessante. Quando eu procurei uma nutricionista, né, e ela me direcionou a uma alimentação correta, o desenvolvimento ele foi assim muito acelerado, É porque mesmo. o concurso, né, do bombeiro militar, você tem então, além da prova teórica, da prova física, da prova prática, tem também psicológico, né, com psicotécnico e também exame até de dentista. Então, né, é bem complexo. E assim, Dentista? não exatamente, a gente passa por uma Dentista? consulta e aí é avaliado questão de canal, de Ó, obturação, de dentes que não são bem tratados, que podem causar problemas futuramente. E, em especial no meu concurso, tiveram pessoas que foram reprovadas, né, e não foram poucas, no exame com o dentista. Então,
né? É claro, aí vamos até deixar esse toque, né? Se você lê o edital, você sabe que vai ter uma consulta com o dentista, uma das etapas. A primeira coisa que você tem que fazer, Fazer vai no limpeza. dentista. Vai no dentista particular, faz uma limpeza, vê se tem canal, faz uma geral, porque lá eles não vão exigir algo fora da curva, algo extremamente, nossa, seu dente tem que ser assim, assim, assado. Não, mas eles vão buscar o básico. Então, grande parte, né, que vai te ajudar a essa preparação, então voltando aqui, é a parte da leitura do edital, é conhecer o edital. No meu caso, eu tinha tempo, então eu consegui me programar para isso, mas para os concursos, né, que vieram depois, não tinha tanto tempo. Então, a partir do momento que você começa a estudar para as provas, né, teóricas, já é o momento de começar também a parte física. A parte física. Cara, então se a pessoa não lê o edital, ela pode cair na parte do dentista. Exatamente. E aí, Quem assim, pode dentista fazer é a leitura? eliminatório. Então você pode ser o primeiro, você pode ter feito a melhor prova teórica, a melhor prova física, você passa numa consulta com o dentista e você está inapto. Eu E você acredito que cai. de 100% de pessoas que fazem a prova, 40% não sabe que tem prova de dentista. Eu acho bem provável. Bem provável. Não sabe que tem essas provas, essas etapas de eliminação. Interessante, cara. Aí, Galera, olha, isso é uma informação importantíssima que ele está falando aí. A parte de você pegar toda a parte, ó, psicotécnico, TAF, dentista, para você ter resposta muscular, resposta da parte ortodôntica, resposta da parte você precisar de tratar a parte emocional também tem que ter. Então não é fácil entrar no corpo de bombeiro, não, cara. e assim, até pegando da parte médica também, acontece muito, né, de muitos candidatos serem eliminados por rinocinusite. Isso é um do que mais dá recurso, né? Muita gente entra com a liminar, consegue fazer o curso. Tenho amigos nessa situação que conseguiram depois converter, porque na época que foram fazer os exames, né, que são exigidos pela corporação, é, eles estavam com um caso, não é caso crônico, né? Era um caso esporádico. Às vezes estava resfriado e isso indicava, né, alterações, né, nas vias aéreas, que era considerado, por exemplo, uma rinocinusite. Então, isso já é um outro ponto. isso Se elimina você também. elimina. Só que aí, se for algo crônico, elimina. Se for algo passageiro, né, às vezes uma situação momentânea, você tem como entrar com recurso e tal, é uma burocracia maior, só que aí já fica então uma outra dica. Se você, que eles vão dar lá o prazo, sei lá, 2 semanas para você fazer o exame. Se você chegou, foi fazer o exame, você está numa situação onde que você tem, já percebeu que está ali resfriado, está gripado, está com alguma alteração, já conversa com o médico que está fazendo o exame e fala para ele, olha, se for fazer o laudo, coloca que é uma situação passageira, se você vê assim, então converse bem com seu médico, porque uma palavra dele que ele colocar lá nesse laudo que vai ser entregue, isso pode custar uma eliminação por algo que é passageiro, né? Então ninguém está imune de ficar resfriado. Mas então, quanto mais informação ele puder coletar com o médico para levar isso de uma forma mais mastigada, melhor. Porque aí até mesmo se, beleza, a instituição entendeu que aquilo dali é crônico, mas o médico deu essa indicação que é, sei lá, passageiro. Não são esses termos corretos, mas Sim, na hora que ele entrar como liminar, ele vai ter muito mais recurso, né? Ele vai ter ali já um exame inicial que comprove que ele não estava naquela condição. Enfim, a parte médica ela é muito importante fazer muito alinhado com os médicos que vão fazer. Lembrando também, né? Esses exames iniciais eles são às custas dos candidatos. Então, nossa não, senhora. não é muito barato, não. Vou falar com você assim que tem que preparar. Então, para quem está pensando em concurso militar, tem uma bateria de exames grande e pode preparar que vai ter que pagar. Prestaram bem atenção nisso aí, né, galera? Que é um ponto importantíssimo que o Daniel está passando aí para quem também deseja todos esses pontos de atenção de exames médicos. Tá beleza? Eu vi muita gente sendo reprovado, cara.
Cara, assim, eu acabei não tendo tanto contato com outros candidatos durante, mas eu via Entendi. muito pelas separatas, né, que eles publicam de cada Sim. etapa. E muita gente foi eliminada, muita gente mesmo. E no médico, psicológico, psicotécnico e dentista. Essa parte, vamos falar assim, essa daí não tem como estudar para elas, Entendi. mas teve muita gente, porque a exigência é alta, né? Você ter um militar com uma capacidade física, mental, né? Que seja condizente com sua atuação. Tudo alinhado. E assim, até aproveitando, né, não necessariamente dentro da área médica, mas houveram algumas alterações nos editais do Corpo de Bombeiros. Então, né, você até mencionou aí no início sobre a questão da exigência do ensino superior. Esse próximo concurso vai ser o primeiro, né, com essa exigência. Antes ainda não exigia. São cursos superiores diferentes para quem quer tentar o CFO para o CFSD. O CFSD, é, o CFO, apenas bacharelado e licenciatura são aceitos. Para o CFSD é um pouco mais aberto, mas então, né, para quem está buscando, tem que ter essa ciência que somente concurso superior. E uma outra alteração que é uma alteração muito importante com relação às vagas, que anteriormente 30% das vagas eram reservadas para mulheres e 70% para homens. Então, nesse concurso próximo que virá, não haverá mais separação de vagas. Então, vai ser ampla concorrência. Então, já é mais uma preparação a mais, né? Essa daí, na verdade, a gente faz a prova para fechar, não faz pensando em média, mas é uma Entendi. concorrência a mais. Que então, né, antes, né, analisando as notas de corte anterior, tinham as mulheres que eram eliminadas porque estavam ali fora dos 30%, se a gente colocasse na ampla concorrência, entrariam. Uhum. Então, o desafio é maior. Agora é ampla concorrência, não tem mais número máximo de mulheres. É, Daniel, a gente vai caminhando aqui para o fechamento de todas as informações que você tem passado para a gente. Para quem, assim, logicamente que você já falou tudo que você tinha para falar, desde a etapa de que a prova, vamos dizer que é a ponta do iceberg, né? Tem Sim, muita coisa exatamente. para você analisar depois que você passa na prova. Alinhamento com tudo em questão de saúde. Sobraram vagas que você me falou, que não foi muito gente aprovado. Isso até, na verdade, acho que eu comentei com você em particular, né? Não cheguei a comentar aqui, mas que no último concurso, né, que foi, se não me engano, no ano passado, existiam vagas para especialistas e eram 10 vagas, 8 para mecânicos e 2 para eletricistas, só que, né, pelas eliminações nos exames médicos e etc., Hum, né, foram eliminados mais candidatos e não tinha mais candidato para repor as vagas. com as Então, vagas. sobrou vagas em relação ao número de candidatos. E só aproveitando aqui para dar um oi, né? A nossa live ela tá internacional, a Ângela aí lá dos Estados Unidos mandando um oi pra gente. Ângela Senen. E a Ângela Ângela tá Senen. Senen. Boa noite, Ângela. Você sempre, vamos dar a oportunidade aí. Não tem muita gente, mas a gente pode dar oportunidade para alguém perguntar alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida, e depois que eu salvar, não tem mais gente perguntar. Você pode perguntar ao vivo aí para o Daniel, se ele tiver responder. Acredito que não vai ter muita gente para perguntar, porque não tem muita gente acompanhando. O pessoal vai olhando até mais depois. assim, aproveitar então esse tempinho até para falar que assim, o concurso militar ele tem a parte do treinamento, né? Antes de você efetivamente assumir suas funções. Então, como Sei. você disse, né? A prova, ela é a pontinha do iceberg. Então, a gente Sim. vai ter lá a preparação toda para fazer a prova escrita, né? Vai ter a preparação para a redação, vai ter a preparação para a prova específica, vai ter a preparação para a prova física, Física, para a parte médica, psicotécnica, médica, mas tudo isso. isso é só o Nossa, início. Então, cada concurso ele tem uma característica. O meu específico, nós tivemos 9 meses, né, de preparação, de sim. treinamento. Então, esses 9 meses, né, tem toda a parte
de ambientação militar, de ambientação física, de treinamentos específicos, né, para todas as atribuições do bombeiro, né? O Corpo de Bombeiros hoje ele tem uma atuação muito vasta, então é um treinamento intenso e muito abrangente pela diversidade das atuações do Corpo de Bombeiros. Então, é muito importante, né, que a pessoa que ela realmente ela está engajada, que ela tem esse desejo, né, de entrar numa instituição militar, que ela saiba desses, ela tenha ciência desses processos, que não vai ser simples e Vai que, ser beleza, visto. a partir do momento que você entrou, você vai ter uma rotina muito diferente. Então, né, até partilhando um pouquinho da minha rotina, né, eu morava em Itabirito, tive que mudar para Contagem porque não tinha como eu ir e voltar todo dia. Os treinamentos começavam às 7 da manhã e até às 10 da noite, né, nos primeiros meses, então foi muito intenso. É uma parte específica, né, do concurso, que ela realmente ela é muito intensa, principalmente a parte física, e isso durou 3 meses aproximadamente. Então, a questão da convivência familiar, né, você já pode preparar que assim, você vai diminuir muito essa convivência, você vai chegar em casa, você quer dormir, porque você sabe, você já chega em casa contando o tempo para você, fala, pô, só vou conseguir dormir isso porque amanhã minha roupa, minha farda tem que estar bem passada, as matérias, né? Porque você vai ter prova física, você vai ter prova teórica, então é uma carga muito grande. Não é impossível, é muito importante essa preparação. E assim, durante o curso, né? Até vi aqui, o Hernani entrou aqui na Ô, live e Daniel, ele estudou comigo, aí, e assim, a gente tem tem. que, pode responder a pergunta dessa pessoa aqui. Como foi lidar com a pressão e ansiedade durante o concurso? Ele o que acabou de falar, o Laurinha Baeta. E quais dicas você tem para quem está se preparando para o concurso? É exatamente o fechamento da live que seria essa pergunta. A mensagem final, o Laurinha, que ele está falando para quem, a mensagem para quem está querendo prestar o concurso aí, não só do corpo de bombeiro, está correndo atrás da oportunidade. Então, Agradeço Laurinha, a aí a, próxima, o fechamento é a sua resposta. agradeço então assim a pergunta dela também. E então assim é muito importante, né, a preparação o antes. Durante o curso a gente se apoia muito em amigos, então a gente cria vínculos e amigos. Então, né, como eu estava até dizendo, o Hernani entrou aí, foi um dos grandes amigos que eu tive durante o curso. A gente, durante, né, os desafios, às vezes dificuldades com provas, a gente se organiza para estudar, para fazer tudo cara, tem momentos que você fica assim realmente quase que desesperado. Você pensar que, assim, o curso do Corpo de Bombeiros, ele é de abrangência estadual. E você ter a consciência de que você, às vezes, não ir bem em uma prova pode tirar a oportunidade de trabalhar numa cidade próxima à sua casa. Hum, Então, beleza, eu sou de Itabirito, estava morando em Belo Horizonte, mas eu poderia ir trabalhar lá em Montes Claros, né, para lá no norte de Minas, que para mim é longe de todos, de pessoas, não conheço ninguém lá. Então, vamos falar assim, esse risco, né, ele existe e acontece para todos que querem prestar um concurso de abrangência estadual. Então, assim, a gente tem que lembrar, né, tem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Você é de Minas, mas você pode parar no Acre, você pode parar em Rondônia, você pode parar no Rio Grande do Sul. Então, tem que ter essa consciência antes de começar. Só que esses concursos, eles trabalham muito pela meritocracia. Então, basicamente, é suas notas. O que vai fazer você ter um privilégio ou não são suas notas. Então, se você tem uma nota boa, né, na parte teórica, se você tem uma nota boa na parte física, né, que realmente é medido ali com provas, você tem a oportunidade de escolher entre as cidades disponíveis. Então, beleza, eu posso ser de Belo Horizonte e pode não ter vaga para Belo Horizonte. E a gente só vai saber isso nas últimas semanas de curso. nossa, Então, uma até, né, entrando na parte da ansiedade, né? A gente trabalha muito isso, que você fica assim, nossa, e aí, vai ter vaga ou não vai? Eu vou ficar aqui, eu vou ficar longe, e tudo isso, assim, é aquele negócio, né? Você tem que dar seu melhor, você tem que fazer o seu melhor para que você possa, no mínimo, escolher aonde você vai. Que, né, se você não consegue ter um bom desempenho, a vaga que restar vai ser a sua, e essa vaga pode não ser onde você quer ir.
Pesado. Então, isso Preparo acontece para psicológico. É, vários concursos, né? Mas tem essa possibilidade de movimentação. Claro que com o tempo, se surgir vagas, oportunidades, você consegue às vai vezes fazer fazendo uma um planejamento. permuta. Só que assim, não é garantido, né? Não é Sim, obrigatório, não, você não tem a garantia que você vai voltar para a sua sim. cidade, mas existe essa possibilidade. E vai depender de vários fatores. Gente, vamos partir para o fechamento, já tem quase uma hora de live aqui. A gente vai, eu vou agradecer o Daniel, juntamente com o Faria Hernani, o Janesse, que a gente já falou, Excelente. o Daniel, durante o período teve vontade de desistir, não porque ele estava muito bem preparado com a questão da leitura do edital. Ele sabia que a carga emocional seria pesada, a carga técnica seria pesada. Então, o Daniel ele foi firme em todos os pontos. Então, fechando aqui com o Faria Hernani, que o Daniel é o melhor soldado do Corpo de Bombeiro Militar. Exemplo de pessoa em monte de farda. Então, fechando aí a live com essa mensagem de grandiosidade do Daniel. Beleza? Então, cara, eu te agradeço muito por ter disponibilizado esse tempo que você partilhou todas as informações para a gente, para quem vai assistir depois. A mensagem final seria para não é apenas fazer uma prova, que você pode. A mensagem final, acho que é uma mensagem assim, não é apenas fazer uma prova que você pode cair, tropeçar em etapas posteriores, que demandam mais do seu emocional ainda. Te agradecer por passar todas as informações para a gente, anotei algumas partes, e um grande abraço para todos que assistiram. Fiquem com Deus. Daniel, obrigado, viu, Eu cara? Você que ter agradeço o disponibilidade desse tempo convite para nós. aí. Uma boa sorte, bons estudos, né, para quem busca aí sua vida, né, de concursado. E não é Concursado. fácil, né? O caminho é muito difícil, tem suas dificuldades, né? Mas até o Hernani mandou aqui também, né? Que se hoje estou aqui é porque eu me apoiei nos ombros de gigantes, né? Então, busquem seus amigos, em seus familiares esse apoio, mas corre atrás. É difícil, mas no final com certeza vale a pena. Certinho, cara. Obrigado, viu, velho? Um Valeu, boa abraço noite, irmão. para todos. Até mais.